falar boa noite de novo, principalmente para o pessoal que está em casa nos assistindo através das redes sociais. Boa noite a todos vocês que estão aqui hoje. Desculpa alguma coisa, porque para variar eu estou nervosa. Estar aqui na frente não é fácil. É uma tarefa bem difícil. Mesmo a gente se preparando, não tem como as borboletas ficarem aqui no estômago assim, ó. Hoje nós vamos falar, eu vou refletir junto com vocês sobre a fé raciocinada. E eu tirei esse trecho do Evangelho de hoje, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre essa fé raciocinada. Será que a gente tem mesmo fé? E será que a gente sabe o que é ter fé? Será que a gente sabe o que é a fé? Vamos descobrir juntos hoje? Se a gente for pensar no conceito de fé, é isso aqui, ó. A fé é um sentimento de confiança que nós depositamos em algo ou alguém. E a partir daquele momento, aquilo para nós se torna uma verdade. Porém, se a gente for pensar em fé, nem sempre a gente consegue explicar. Porque tem coisas que a gente acredita, mas que a gente não sabe explicar, né? Que nem eu não consigo explicar e nem mensurar o amor que eu tenho pela minha filha. Mas eu sei que ele existe. E eu sei que ele é poderoso, porque eu sei que eu dou a minha vida para ter a dela. Isso é fé. Eu não consigo medir, eu não consigo pegar esse sentimento. Eu sinto. A fé é isso. É sentir que existe algo maior que nós e que nós podemos acreditar. E por que nós podemos acreditar nisso? Porque a gente tem, por outro lado, a fé cega. Ah, mas Tereza, você está falando então para eu ter uma fé cega? Não, eu quero mostrar a diferença do que é uma fé cega. A fé cega é exatamente isso aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Ela aceita sem controle o falso como verdadeiro. Ah, mas como eu vou saber o que é falso e como eu vou saber o que é verdadeiro? O que pode ser verdadeiro para mim, pode não ser para você, pode não ser para você. Então, a fé, ela pode ter um conceito geral, mas ela é um sentimento individual. É único. Eu não tenho como falar que eu tenho mais fé que você. Eu não tenho como medir isso. Não existe um termômetro ou algum equipamento, algum aparelho, nem a ciência consegue explicar isso. Mas alguém pode ter uma fé que aos meus olhos é menor que a minha e conseguir algo maior do que eu. Porque é o meu crivo. E o meu crivo não é o que está certo. Então, a gente só precisa entender que essa fé cega, ela tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com essa fé cega. Quer um exemplo prático disso? Que a gente tem isso muito. Se eu confio numa pessoa, olha lá a palavra confiança de novo, né? Se eu confio numa pessoa, se eu tenho uma amiga muito íntima que eu confio, e se ela falar para mim que se em jejum eu tomar um copo de água com um suco de 10 limões, eu vou emagrecer, eu vou fazer. Se esse for o meu objetivo, de emagrecer. Porque eu confio naquela pessoa. Eu não vou, talvez eu até questione. Nossa, mas 10 limões precisa de tudo isso? Não pode ser menos, né? Porque fica azedo, fica, né? Não, tem que ser 10. Eu vou fazer. Não importa que por um período pequeno, mas eu vou fazer. Ou se um médico, né? Se eu for no médico, né? Vamos colocar de repente um termo mais, né? Se eu for no médico, numa nutricionista, num nutrólogo, enfim, é alguém, né? Em algum médico especializado nisso, e ele me disser isso, mesmo que eu ache isso errado, eu vou fazer. Se aquilo for me levar ao objetivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo criar
algum relacionamento com qualquer pessoa, eu deposito a minha confiança nela. E a partir do momento que eu deposito a minha confiança nela, eu dificilmente vou falar que ela está dizendo a mentira para mim, ou que ela está faltando com a verdade. Então isso é uma fé cega. Não estou dizendo que é errado, tá? Estou querendo mostrar para vocês a diferença de uma e da outra. Quer ver um outro exemplo? Que a gente pode falar sobre a fé cega? Se tiver alguém aqui nessa situação, por favor, não se identifiquem, hein? Pegar um casal, independente do gênero, tá? Seja marido e mulher, mulher com mulher ou homem com homem. Que esteja casado há mais de 10, 20 ou 30 anos. A gente, pelo menos acha dentro do relacionamento que um confia no outro. Certo? Até o momento que um dos dois tem uma atitude de 5 segundos que quebra essa confiança. E aí uma pessoa que você conhece e convive há 20 ou 30 anos, ou até mais, você começa a duvidar. Talvez do caráter até, mas você começa a duvidar da pessoa, porque você fala, meu Deus, eu passei a minha vida inteira, ou boa parte da minha vida, com essa pessoa, para ela falar isso, para ela fazer isso agora comigo. Eu não conheço essa pessoa. A pessoa que eu conheço não seria capaz de fazer isso comigo. Por quê? Provavelmente, a gente pode ter depositado uma fé cega, ou um dos dois desse casal possa ter depositado uma fé cega nessa pessoa. E aí isso pode acontecer. E eu não estou dizendo, novamente, que isso é errado, porque foi uma forma de escolha daquele casal viver. Só que quando isso acontece, isso choca. E aí isso gera dúvida. E gera incertezas, inseguranças e medo. E é aí o ponto que eu quero chegar. Quando a gente acredita em alguma coisa, em alguém, a gente não tem medo de afirmar que aquilo é certo. A gente não tem uma expressão, eu não acho essa expressão bacana, tá? Mas não existe uma expressão que a gente fala assim, eu ponho a minha mão no fogo por aquela pessoa. Mentira, a gente não põe porque queima, a gente sabe que queima, que vai doer. Mas é uma expressão que a gente usa para dizer que a gente confia tanto naquela pessoa que eu faria isso. Ou, imagina, eu daria a minha vida por aquela pessoa. Nunca vai fazer isso comigo. Até que faz. E aí a gente se questiona. Só que aí a gente se questiona onde está o erro do outro. E não é o erro do outro. É o meu erro. Foi eu que depositei essa fé, essa confiança nessa pessoa. Ela pode também estar errada. Mas e a minha participação nesse erro? Onde fica? E aí nós temos uma outra questão. Quando a gente fala em ter fé, a gente pensa muito em Deus. Ou eu, pelo menos, penso muito em Deus e me vem muito sempre essa referência de Deus. Mas para eu ter fé, eu não falei para vocês agora há pouco que a gente precisa ter uma relação íntima. Eu tenho essa relação íntima com Jesus. E essa relação íntima que eu estou falando, gente, não é para a gente se remeter ao sexo, esse tipo de coisa, não. Não, a relação íntima no sentido de, quando eu rezo, quando eu converso com Deus, eu de fato estou ali como a minha essência é. Porque uma coisa é eu falar para vocês, não, eu sou uma pessoa super caridosa, eu sou desprendida de bens materiais. Mas quem está dentro de casa convivendo comigo, ou quem é mais íntimo meu, daí sabe se de fato eu sou ou não. Porque eu devo ter lá dentro do meu guarda-roupa, aquela roupa que eu vou falar que eu nunca vou dar. Ela não me serve, mas eu não vou dar embora. Então, eu não sou tão caridosa assim. Então, olha como a gente está entre os extremos.
Mas quando a gente faz, né, quando a gente cria, quando a gente alimenta essa relação íntima com Deus, o que Ele espera de nós? Ele faz a mesma coisa que a gente faz quando a gente tem fé nele ou em qualquer outra coisa. Ele confia, ele deposita a confiança dele em nós. Em mim, em você, em todos nós. E quando ele faz isso, a única coisa que ele pede para nós termos é a consciência moral tranquila. E o que isso quer dizer, Tereza? Quer dizer que se eu cumpro com a minha palavra, eu tenho a consciência tranquila. E o cumprir com a palavra não é dizer sim a tudo e a todos, é também falar não. Não é fazer para agradar o outro, mas aí você se prejudica. É você fazer dentro das suas condições. E pode ser pouquinho. Não precisa ser muito. Nós tivemos um exemplo aqui hoje, né? Antes a Márcia veio agradecer as doações, né? Gente, é isso. É o que eu falei. É aquela minha calça. E eu tenho uma calça de fato. Acho que uma não, gente. Eu devo ter até mais. Que está lá no fundo do armário porque eu tô crente que um dia eu vou entrar nela de novo. Ilusão a minha, né? Eu só vou entrar nela de novo se eu voltar a ter 20 anos, o que não vai acontecer. Então, por que elas estão lá ocupando espaço? Porque eu me apeguei a elas. De repente, as outras roupas eu dou embora. Aquelas eu não quero. Mas é apego. E quando Deus faz esse depósito em nós e pede que a gente tenha essa consciência moral, a gente está criando um relacionamento de fé entre eu e Ele. E aí a gente pode começar a pensar numa fé que, de repente, entra um raciocínio. Ah, mas por que a fé tem que ter raciocínio? Vou explicar para vocês, vou chegar lá. Calma lá. Quando a gente pensa em raciocínio, é a gente trazer a razão. É a gente fazer com que o exercício da razão venha à tona. E aí, se a gente for comparar... Por que eu falei do casal no começo? Porque se a gente for fazer uma comparação com um relacionamento amoroso, geralmente, num começo de relacionamento, a gente tem um amor cego. Não é todo mundo, mas às vezes a gente tem, não tem? Eu já passei por isso. Nossa, né? É tudo maravilhoso, é tudo flores, não tem defeito. Até começar a conviver mais próximo. E começar a perceber que de vez em quando fala alguma coisa que não deve, que de vez em quando fala meio ríspido comigo. Então aí não é as mil maravilhas. Mas por que isso acontece? Porque começou a entrar o raciocínio nessa relação. E volto a repetir. Amar de forma cega, eu não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado. É uma das formas que existem. Mas se a gente traz o raciocínio para essa relação, e seja ela relação amorosa, familiar, no trabalho, e na fé, inclusive, a gente consegue fazer com que essa fé dê frutos. Como assim? Se a gente for pensar só um pouquinho na história, antigamente, né, e não precisa ser muito lá atrás, não, tá? Talvez quando eu fosse pequenininha, mais ou menos, né? Um tempo mais ou menos. Não estou tão jovem, mas assim. Mas as religiões, muitas religiões, elas não se conversavam com a ciência. Elas não aceitavam os conceitos da ciência e as provas que a ciência estava vindo mostrar. Hoje mesmo, eu achei interessante, quem estava nos estudos doutrinários vai lembrar, o Abel começou a falar, e o Fernando também, sobre o sistema da Via Láctea, né? E a grande maioria de nós aprendeu isso na escola, nas aulas de ciências, né? Sobre o universo, Via Láctea, sistema solar, né? Que o Sol, o nosso planeta gira em torno do Sol e tudo mais. Isso é ciência. Isso foi a ciência que nos trouxe. Por isso, até na aula de ciência, a gente aprendeu isso.
Mas as religiões, e o espiritismo também era assim, eles não aceitavam as teorias científicas. Até que se começou a cruzar algumas informações. E as informações começaram a fazer mais sentido juntas. E hoje, se nós formos pensar no espiritismo, ele é um tripé. É a religião, a ciência e a filosofia. Então, elas se abraçaram, aonde hoje nós temos respostas mais coerentes com alguns questionamentos. Então, quando a gente fala de fé raciocinada, é isso, gente. É você ter a certeza no cumprimento de atingir um fim. É você trazer uma lucidez na sua fé. Tá, ok, entendi isso. Como que eu faço para ter isso? Buscando conhecimento. Quer melhor conhecimento que isso, do que isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo é dentro do Espiritismo, né? Mas existe a Bíblia, o Alcorão e por aí afora, né? A Torá, enfim, o nome não importa. O que importa é o que está dentro. E por isso, um dos motivos de uma das orientações espíritas, qual é? Fazer o Evangelho no lar. Abrir o Evangelho, ler um trechinho, entender. Se não fizer sozinho, se tiver mais gente em casa, né, procurar comentar a respeito do que cada um entendeu ali. Enfim, não vou entrar nesses detalhes. Quem não faz ainda, já convido a fazer. Procure a secretaria aqui da casa que eles vão explicar como fazer melhor o Evangelho no lar. Ou podem me procurar também que eu posso orientar como fazer. Ou todo dia, de manhã, de noite, não importa o horário, lê um trechinho da Bíblia, mesmo que seja sozinho, raciocina sobre aquilo que você leu. Não precisa ser um capítulo inteiro, um versículo inteiro, pode ser só uma frase. Ah, não tenho tempo para isso. Tem. Se for para ficar olhando rede social, quanto tempo a gente tira num dia? E aí fala que a gente não tem 5 minutinhos para dar uma lida num trechinho do Evangelho, ou buscar um vídeo, ler aqueles livrinhos de minutos de sabedoria, o que for, algo que o Chico tem vários livros com mensagens, não só o Chico, né? Tem os autores, não precisa ser espírita, pode ser de qualquer religião, ou nem precisa ser de alguma religião, qualquer conhecimento que faça a gente refletir a respeito daquele tema. E por que a gente não estuda a fé? Porque a gente só vai conseguir ter uma fé raciocinada quando a gente estuda. Se a gente não estudar, a gente não vai ter esse crivo do que é bacana para mim acreditar e do que não é. É só através do conhecimento, não tem outra forma. E quando eu exerço essa fé raciocinada, é a conexão que eu faço com Deus. Acredito que a grande maioria aqui já tenha tido a oportunidade de ir para a praia ou para o campo. É gostoso, não é? Quando a gente acorda, independente do horário, né? Pôr o pé na água, ou pôr o pé na areia, ou pôr o pé na grama, ouvir passarinho cantar, ouvir aquele barulho do mar, né? Ou quando está chovendo, ouvir aquele barulhinho da chuva caindo na terra. É conexão com Deus que a gente está fazendo. A todo momento. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês é uma conexão. Nós já não estamos em tratamento, todos nós aqui. Nós já estamos em conexão com Deus. É que a gente não leva, às vezes, para esse olhar. Mas se levarmos para esse olhar, talvez seja mais leve levar a vida. Talvez, tá? Não estou prometendo, não. E aí, eu, preparando o Evangelho, né, para vocês, no livro Consolador, quem ainda não leu, leia, que é muito bacana, de Emmanuel, tem esse trechinho que eu lembrei, que fala sobre a fé. Está ali, mas eu vou ler para vocês, tá? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa,
fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E eu achei, lembrando disso, né, buscando, né, material para fazer isso daqui, eu me lembrei disso, eu já li esse livro, isso me tocou de novo tão fundo, porque fala exatamente tudo o que eu falei antes para vocês num só trechinho. Quando a gente conseguir entender, né, que a gente pode falar eu sei, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Jesus junto de mim. Isso é fé. E a gente não precisa passar por privações, por dores, para sentir isso. É que, vou me colocar junto nisso, nós só lembramos de pedir ajuda quando a gente está nesses momentos, né? De sofrimento, de dor. Não estou dizendo que é errado, é certo, a gente precisa de fato buscar ajuda, principalmente nesses momentos. Mas no momento de alegria, a gente não vai agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo? A gente não vai agradecer a Jesus por ter conseguido aquilo que a gente tinha pedido, sei lá, meses, semanas, dias atrás? E seja o que for. Pode ser, gente, desde uma coisa muito pititica aos meus olhos, né? Como, sei lá, trocar de celular. Como pode ser uma cura de uma doença. É agradecer. Falando em doença, a gente sempre lembra de pedir, né? Quando está com alguém ruim ou quando a gente está ruim. Mas e quando a gente melhora, a gente agradece? Acho que a gente esquece, né? Eu, por muitas vezes, esqueço. Quando eu lembro, eu já estou, às vezes, com outra coisa para pedir e passou. Mas a fé é isso, é a gente exercitar todos os dias um pouquinho. É pensar todos os dias um pouquinho. Em mim, na minha conexão com Deus. Sabe um dos momentos que eu sempre lembro de agradecer a Deus, e para mim isso é um motivo de fé. Quando eu vou comer. Qualquer momento do dia que eu vou comer. Eu sempre agradeço antes. Falo, Pai, obrigada pelo alimento. Porque tem tanta gente, e eu já trabalhei com vários projetos, né, para alimentar outras pessoas, então eu sei o quanto isso é sofrido para algumas pessoas não ter o alimento todos os dias. Isso para mim é um exercício de fé. Eu nunca passei fome. Espero nunca passar. Espero que vocês nunca passem. Porque eu imagino, eu já vi o quanto é doído no corpo, não só na alma, faltar um alimento. Então, com tudo isso que eu trouxe para vocês, que eu falei para vocês, eu desejo de coração que vocês consigam começar a pensar, pelo menos, a trabalhar uma raciocinada, a trabalhar o raciocínio, a trabalhar uma busca por ter fé, mas o porquê de ter essa fé dessa forma. Não simplesmente falar que tem, só para falar que tem. Um exemplo. Dentro do espiritismo eu encontrei muitas respostas, mas quando eu comecei a frequentar um centro espírita, eu tinha vergonha. Por quê? Porque a maioria das pessoas já falava assim, mas é macumba? E aí eu tinha medo. Porque eu não sabia explicar direito. Não era. Mas eu tinha medo de explicar, eu tinha medo de falar do que era. Eu tinha medo de falar que tinha trabalho mediúnico. Hoje eu não tenho mais. Mas porque eu fui buscar esclarecimentos, eu fui buscar entender o porquê as pessoas também têm essa visão. Porque elas também não têm conhecimento. E por que não, então, ao invés de eu ficar com receio do julgamento dessa outra pessoa quando ela me pergunta, eu não explicar para ela o que é?
no que eu acredito, no que eu coloco a minha fé. Eu acho que foi até o que Jesus nos pediu. É um trabalho de fé. Então, se a gente começar a olhar dessa forma, a gente começa a ter uma leveza quando a gente for falar da fé. E quando a gente for reconstruir a nossa fé. Porque a fé, gente, tem momentos que, de fato, ela passa, né, por altos e baixos. E isso pode ser comum, não pode ser normal a gente perder a fé, mas pode ser comum na vida de todos nós. Porque a nossa vida tem altos e baixos, a gente não está sempre feliz, mas a gente também não está só triste. A gente tem os ciclos. A fé também tem esses ciclos. Mas que a gente não deixa eles morrerem por conta de não criar essa conexão com Deus. Posso contar com vocês para isso? Posso? Só faz assim com a cabecinha, eu já fico feliz, gente. Então tá bom. Agradeço de novo vocês emprestarem os ouvidos de vocês, a atenção de vocês, o pessoal que está nas redes sociais. E vou convidar vocês novamente a fecharem os olhos. E eu vou fazer uma prece hoje, que eu recebi ela e achei ela muito bonita. Senhor Jesus, toma conta de mim nesse momento. Faz da tua força e do teu amor uma varredura em minha vida. Senhor Jesus, acalma meu coração. Dai-me paciência para fazer dos meus dias e de minha vida sempre o meu melhor. Senhor Jesus, renove em meu corpo todas as energias perdidas. Renove em meu corpo minha saúde. Torna forte minha cabeça e meus pensamentos. Senhor, amealha meus pensamentos, para que eu possa andar em direção ao bem. Jesus, interceda por nós ao nosso Pai Maior, no sentido de aprendermos a cuidar de nosso planeta, de nossas crianças, de nossos idosos, dos nossos mares, da nossa terra, dos nossos animais, das nossas plantas, do nosso ar e de nossa casa. Nos proteja da violência, das enfermidades que se abatem sobre a terra. Protege meu lar, minha família, meus amigos, meu trabalho. Envia, Senhor, equipes médicas socorristas do espaço, em auxílio àqueles enfermos em seus leitos de dores. Perdoa, Senhor, meus atos de imprudência, de impaciência, de cólera, de orgulho e de falta de humildade para com meu próximo. Perdoa neste momento com toda a força do meu coração os meus inimigos, quer sejam da vida presente ou de vidas passadas. Desejo muita prosperidade a eles. Ajuda-me, Senhor, a policiar as palavras que saem de minha boca. Agradeço neste momento por estar aqui com o Senhor, fazendo com que as minhas palavras de alguma forma cheguem até vós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Só relembrando, quem estiver fazendo tratamento para permanecer em silêncio, né, que a gente ainda está em tratamento. Que todos tenham uma boa semana e até uma próxima.